Pergunta de número 16 diz assim: em que estado ficou a humanidade depois da queda? Pergunta de número 16: em que estado ficou a humanidade depois da queda? Resposta: a queda levou a humanidade a um estado de pecado e miséria. Pergunta de número 17: em que consiste a pecaminosidade do estado em que o homem caiu? Pergunta de número 17: em que consiste a pecaminosidade do estado em que o homem caiu? Resposta: a pecaminosidade do estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza. Isso é comumente chamado de pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Então, na aula anterior, nós vimos que Deus criou o homem perfeito, estabeleceu um pacto de vida com o homem. O homem quebrou esse pacto. E a cláusula de quebra desse pacto era a morte, né? Que é a separação entre Deus e o homem, a morte espiritual. E após isso, Adão, como representante nosso ali no jardim, né? Após ele quebrar esse pacto, ou seja, todos os seus descendentes, toda a raça humana caiu em miséria, em pecado. Então nós vimos, né, também a natureza do pecado também, que é a quebra da lei de Deus, né? Então hoje nós vamos entrar no tema que é a depravação total. Então hoje nós vamos estudar 3 pontos aqui. Primeiro, a natureza da depravação total. Segundo, por que as pessoas não são tão más quanto poderiam ser. E terceiro, o que o homem pecador não pode fazer. Esses são os 3 pontos que nós iremos discorrer na aula de hoje. Gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nessa aula, porque essa aula é de extrema importância. Porque o entendimento, né, da depravação total, o entendimento, né, acerca do período pós-queda, a situação que o homem se encontra, é crucial para nós entendermos corretamente, né, a doutrina da salvação. Por que é, primeiro, que o homem precisa, né, de um Salvador, e também a extremidade do pecado, né, a corrupção do ser humano. Veja só, primeiro, depravação total, o impacto do pecado em nossa natureza. A gente precisa entender, irmãos, que pecado não é apenas o que fazemos, mas quem somos. Isso aqui é muito importante, né? Pecado não é apenas o que fazemos, mas quem somos. Então, qual que é a natureza, né, do pecado? Veja só, primeiro, o pecado, ele é uma corrupção interior. Veja só, o pecado está fundido na natureza humana. Mesmo que não seja aparente para nós, Deus o vê. Vou pedir para vocês abrirem Jeremias 17, 9. Jeremias, capítulo de número 17, versículo 9. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então a gente vê aqui que, veja só, quando nós dissemos que o pecado está fundido na natureza humana, e mesmo que aparentemente você olhe para alguém e não consiga ver claramente isso, mas Deus, ele olha o ser humano por completo, não só exteriormente, mas interiormente. Então a gente vê que essa corrupção ela tá grudada no ser humano. Ela vem como se fosse uma fita de DNA, ela está no DNA do ser humano, desde a sua concepção, desde o seu nascimento. Um exemplo, por exemplo, disso, veja só, alguém que ajuda necessitados pode fazê-lo por reconhecimento, não por puro amor a Deus. A motivação mais profunda é vista por quem? Por Deus. Já viu aqueles casos das pessoas que ajudam? Você tem um ímpio que vai lá e você vê o ímpio ajudando as pessoas. Você olha o ato externo, mas o coração, a inclinação do coração você não vê, apenas Deus vê. E ele pode estar fazendo isso justamente
por puro reconhecimento, por engrandecimento, né? E não por amor a Deus. Esse é um ponto. Primeiro, corrupção interior. Depois, perversidade profunda e contínua. Nossa maldade é grande e constante. Mesmo as nossas boas obras são imperfeitas diante da perfeição divina. Eu vou pedir para vocês abrirem em Isaías 64, versículo 6. É só voltar, está em Jeremias. Isaías 64, 6. Diz assim: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Veja só o que o profeta está dizendo. Mesmo aquela pessoa que se esforça, né, para poder tentar fazer aquilo que é certo, um funcionário exemplar que vai para a empresa, né, faz ali todas as coisas corretamente, se ele não compreender que aquilo que ele tem que fazer é para a glória de Deus, ele vai fazer aquilo por uma motivação, pela sua própria glória, por uma segurança, né, financeira. Então ele não vai estar fazendo aquilo com o objetivo pelo qual ele foi criado, mas para o seu próprio engrandecimento. Então aqui fica muito claro para nós essa questão. O pecado ele é intrínseco, ou seja, ele está no ser humano. Mesmo as boas obras, veja só aqui o que o profeta Isaías vai dizer. Todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Porque lembra que a gente estudou nas aulas anteriores? Deus é que estabelece a lei. É Deus que estabelece a régua a qual, né, o ser humano deve seguir. Então é por isso que nós, muitas vezes, fazemos uma avaliação exterior, de um ato exterior, mas Deus vê o coração. Nós observamos a maneira da pessoa agir, mas Deus vê a intenção profunda nessa atitude. Terceiro ponto aqui da depravação, perversidade universal. Abram em Marcos, capítulo de número 7, versículos 21 a 23. Marcos, Evangelho. Hoje nós vamos percorrer bastante as Escrituras. Marcos, capítulo de número 7, versículos de 21 a 23. Veja só. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízos. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Isso aqui é interessante, porque o que Jesus está afirmando aqui? Jesus está afirmando que o ser humano é intrinsecamente mau. Porque quando a Bíblia fala coração, ele está falando da sede das emoções. Da onde que vêm os nossos impulsos, as nossas ações, os nossos pensamentos. Então é o ser humano, o seu ser interior, é a pessoa do ser humano completa. Então veja só o que o texto está dizendo, que todos são maus por natureza, sem exceção, inclusive as crianças. Talvez você já tenha ouvido as pessoas falar, a criancinha é tão bonitinha, tão fofinha, não tem maldade no coração. A Bíblia discorda disso. O próprio Jesus discorda disso, dessa afirmação que as pessoas fazem. Crianças, desde pequenas, mostram egoísmo, revelando que a natureza pecaminosa é inata. É desde a concepção. Isso a gente pode perceber. É interessante, quando a gente começa a estudar, você começa a olhar para o comportamento das crianças, a gente já começa a perceber isso mais claramente. Você vê que a criança é egoísta. Ela já está bem alimentada, ela está quentinha, mas ela chora, porque ela gosta que o pai vai lá e pega, e mima, e embala. Então, isso a gente percebe desde, da concepção ali, desde o nascimento. Isso acontece. Então, veja só. A gente viu até aqui da depravação total, é uma corrupção interior.
É uma perversidade profunda e contínua, ou seja, é um ato que contínuo. Ele não para. E também ele é universal. Todos, né, sem exceção, são maus. Agora, a gente tem que analisar duas situações. Quando nós falamos da corrupção total do ser humano, nós temos que analisar, primeiro, a corrupção por extensão e a corrupção em graus. Corrupção por extensão é o seguinte: o pecado se espalha por todas as áreas, como uma gota de veneno que contamina todo um copo d'água. Toda a natureza foi afetada. É como se você tivesse um copo de água com a água limpa e alguém vem e joga uma gota de veneno. A partir do momento que aquela gota de veneno ela vai se misturando àquela água, aquilo vai se tornando uma infecção, germes, aquilo vai crescendo cada vez mais. Aquilo contamina todo aquele recipiente de água. Isso é o que nós chamamos de pecado por extensão, ou seja, toda a extensão daquela água está contaminada. E a corrupção em graus é quando a maldade pode atingir seu ponto máximo, como um copo cheio apenas de veneno. Então, no primeiro caso, você tem um copo de água que foi infectado pelo veneno. No outro caso, você tem um copo que ele só tem veneno. Germes já estão ali, não tem água, não tem nada. Basicamente, irmãos, é o seguinte: quando nós falamos do ser humano como depravado totalmente, nós estamos falando por extensão. Nós não queremos dizer que o ser humano faz o máximo de maldade que ele poderia fazer. É muito importante nós entendermos isso. Não é que o ser humano pratica o máximo, o grau máximo de maldade. Quem é que, por exemplo, pratica o grau máximo de maldade que não tem mais solução? Satanás. Um dia, esses pecadores serão lançados no inferno. E quando eles forem lançados no inferno, aí eles se tornarão como Satanás. Eles estarão no seu grau total ali. Enquanto ele está aqui neste mundo, que é o próximo ponto que nós vamos ver, Deus ele refreia o mal. Deus usa da sua graça comum para refrear o mal. Então é importante nós entendermos isso. Corrupção total do ser humano se trata que todas as faculdades, os pensamentos, as ações, a parte do intelecto, a parte das emoções, ela foi infectada pelo pecado. Isso é extensão da corrupção. Já quando nós falamos de graus, ou seja, a maldade atingiu seu ponto máximo. E aí nós estamos falando de Satanás. Satanás, ele não tem solução mais para Satanás. Satanás, ele se rebelou contra Deus e ele está agindo no seu grau máximo de maldade. Então ele já está condenado ao inferno. Diferente de nós, seres humanos, que temos a oportunidade da salvação por meio de Cristo. Então essa parte até aqui ficou claro? Tranquilo? Então vamos caminhar para o segundo ponto, que é a pergunta que nós chegamos. Se o homem é totalmente corrupto, por que não somos tão maus quanto poderíamos ser? Porque se a corrupção é uma coisa contínua, que toma conta do ser humano, e ela vai, como um veneno que é jogado ali, ele vai se misturando, e aquilo vai se tornando cada vez mal, né? Cada vez pior a situação. Por que o ser humano não chega no ponto máximo de maldade? Por que nós ainda vemos, parece que algumas pessoas contidas? É isso que nós vamos ver agora. Primeiro, por que não chega ao ponto máximo de maldade? Deus, em sua misericórdia, para manter o mundo, né, de maneira ainda, de certa forma, mesmo no mundo caído, coeso, Deus ele vai, né, trabalhar, por exemplo, na consciência dos pecadores. Eu vou pedir para vocês abrirem Romanos 2,15. Romanos capítulo de número 2, versículo 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Então Deus cravou na consciência dos pecadores. É por isso que muitas vezes a pessoa ela se refreia de avançar, né, de maneira
a praticar o máximo de maldade que ela poderia. Porque muitas vezes ela está diante de uma situação e há um ferrão na consciência, né? A pessoa se sente assim, ela fala, opa, será que se eu não fizer isso vai dar um problema muito grande? Então há um refreio na consciência da pessoa em relação a isso. Então Deus, ele colocou na consciência dos pecadores para que eles, né? Veja só o que o texto vai dizer, né? Estes mostram a obra da lei gravada no coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes. É aquele pensamento que vem e conflita com aquilo que a pessoa quer fazer. Ela vai fazer um ato imprudente e, de repente, vem aquele pensamento conflitante que faz ela voltar atrás. Então, essa é uma das formas que Deus age para que o pecador ele não vá avançando cada vez mais, não vá entrando naquele buraco, ele vai chegar no ponto máximo da maldade que ele poderia fazer. Por exemplo, um exemplo que vai ficar muito tranquilo aqui. Veja só, mesmo sem fé, uma pessoa sente remorso ao mentir, o que a impede de mentir indiscriminadamente. As pessoas não sentem remorso com algumas atitudes? Ela vai mentir, ela mente, aí teve uma situação grave. Aí na próxima vez que ela vai mentir de novo, é como se ela, na consciência dela, fala, mas eu não vou fazer isso, porque senão vai ter um problema muito grande aqui. Então é um refreio que acontece. E é muito importante entender isso, que aqui fica claro que remorso é diferente de arrependimento. Remorso, a pessoa está preocupada com a consequência da mentira. Ela não se arrependeu. Ela vai voltar a mentir novamente. Mas ela tem um remorso, ela tem medo da consequência daquilo. Então, veja só, Deus, né, refreia a maldade humana através da consciência dos ímpios. Um outro ponto, Deus estabeleceu autoridades civis. Veja só, governos e leis são estabelecidos para controlar a maldade. Aí, em Romanos mesmo, vocês vão lá em Romanos 13. Vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso. Romanos 13, de 1 a 5. Romanos 13, de 1 a 5, diz assim, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Então veja só, irmãos, Deus estabeleceu também autoridades civis, que criam leis para refrear, para punir aquele que pratica maldade, né, nas suas ações. Então isso é muito interessante. Primeiro, Deus trabalha na consciência dos pecadores, onde há pensamentos conflitantes que os impedem de ir o máximo que eles podem ir na profundidade do pecado. Depois, Deus, ele cria autoridades civis, né? A gente vê que tem as autoridades, a polícia, por exemplo, é uma autoridade, né, para controlar, refrear a maldade do ser humano. E aí, quando a pessoa olha, por exemplo, para uma lei, então ela vai pensar duas vezes antes de cometer um ato, né, que vem na mente, né, aquele pensamento vem, ela vai agir, ela vai pensar, mas aí eu vou, né, ser punido pelas autoridades. Então isso é uma forma que Deus estabeleceu para também refrear, né, a maldade do ser humano. Ou seja, o medo de ser preso ou multado impede muitos de cometerem crimes. Por que muitas vezes a pessoa não anda no máximo de velocidade possível no carro? Porque ali tem um radar, e a pessoa passa no radar e ele vai pesar no bolso dele. Então, é uma forma de refrear o mal. Ou a pessoa não sai por aí simplesmente matando as pessoas, né? De qualquer forma, né? Pensei, vou lá e vou fazer isso. Porque ele sabe que ele vai ser preso. Ele vai ali receber uma punição. Uma outra forma também que Deus, em sua infinita graça, estabeleceu é através da influência social. Ou seja, a família, a formação
e a sociedade ajudam a conter o pecado. Um exemplo claro disso é quando você é bem criado pelos seus pais desde a sua meninice, desde a nossa meninice, vamos colocar assim, os pais eles vão estabelecendo as regras sociais de boa convivência para nós. Então você percebe que naturalmente as pessoas que são criadas dentro de um lar, né, onde há regras, onde há estabelecimento de limites, a tendência é que esse adulto cresça e ele consiga obedecer às regras da sociedade. Ele consiga obedecer à autoridade civil. Então aquilo ali, essa criação, refreia, impede que ele não vá se tornar, né, num nível de maldade assim, gritante. Isso não quer dizer, gente, que sempre vai ser assim, tá? Isso não é regra. Quer dizer que, eu criei bem meu filho, necessariamente ele vai se portar bem dentro da sociedade. A gente vê que nem sempre é assim. Um exemplo claro disso são casos, por exemplo, dos serial killers, né? São pessoas que nascem ali com a condição, uma predisposição, eles desenvolvem aquele sede por sangue e eles vão acabar cometendo aqueles crimes. Aí quando você volta para estudar a história, não é que eles tiveram uma má criação, mas normalmente é uma maldade ali intrínseca da mente que está e eles vão debandando para essa situação. À medida que eles vão nos relacionamentos sociais, eles vão, aquela maldade ela vai subindo de nível, de maneira interior. Mas normalmente, você pode perceber, mesmo o ímpio, quando ele é criado dentro de um lar estruturado, a tendência é que ele consiga se portar bem socialmente. Isso não quer dizer que ele é salvo, quer dizer que ele se porta bem socialmente. E aqui tem uma outra questão muito importante também, que é o que a gente chama de bem aparente. Veja só, homens perversos podem agir decentemente aos olhos humanos, mas isso não significa que haja bondade intrínseca neles. A gente leu, né, o texto de Isaías 64:6. Ou seja, às vezes você olha para uma pessoa, no dia a dia, a gente costuma afirmar, né, ali, na maneira, fulano é muito bom. São aquelas pessoas que têm ali ações boas, as pessoas que são respeitosas umas com as outras, né? E você olha para aquela pessoa e fala, olha, essa pessoa tem, né, age de maneira conforme, né, dentro da sociedade. Mas isso, novamente, isso nós vemos externamente. Mas a profundidade do coração do ímpio, como a gente já viu aqui, é má continuamente. Então, ele age de maneira aparente, de maneira boa, porque tem algum benefício para aquilo ali, né? É igual aquele caso das pessoas que fazem doações. Algum benefício tem quando o ímpio faz uma doação. Aqueles bilionários que abrem, né, instituições, normalmente eles conseguem, né, abrir essas instituições e aí eles, fugiu aqui agora a palavra correta, eles são eximidos de pagar alguns impostos, alguma coisa relacionada com isso, então eles fazem isso não é porque eles são extremamente caridosos e bons e maravilhosos, mas é que eles têm algum ganho com isso. Mas é um bem que você olha e parece que é bem, não é? Mas o fundo do coração, né? A intenção do coração dele é uma outra coisa por trás. Então, até aqui, tudo certo? Então vamos fazer uma pequena revisão para nós passarmos para o próximo tópico. Primeiro, por que não somos tão maus quanto poderíamos ser? Primeiro, porque Deus estabeleceu na consciência dos homens, onde essa consciência ela conflita com os desejos, né, do coração do homem. Depois, Deus estabeleceu autoridades civis para regular a maldade do ser humano. Depois, também tem a influência social, né, que é a criação da família. Às vezes ele está inserido numa boa sociedade, então ele consegue ali, aparentemente, se portar bem dentro da sociedade. E tem um bem aparente. São aquelas pessoas que, por causa de algum ganho específico, elas agem ali de maneira boa, né, e isso também acaba porque refreando, né, a atitude maligna. Então, qual que é o próximo ponto que nós vamos ver agora? Se nós temos aqui o ser humano na depravação total, que é a corrupção por extensão, o ser humano, toda a parte do ser humano foi corrompida pelo pecado. E, consequentemente, nós chegamos à pergunta, né? Por que então, se existe essa corrupção, nós não chegamos no máximo de maldade? A gente acabou de ver. Por causa do pecado, então nós chegamos num ponto a afirmar o seguinte: o que os pecadores não podem fazer então? Porque se o homem é totalmente corrompido, tem coisas que os pecadores eles não podem fazer. Vamos ver isso. Veja só. O homem pecador é incapaz de fazer o que é verdadeiramente bom aos olhos de Deus, sem a regeneração. Veja novamente isso. O homem pecador é incapaz de fazer o que é verdadeiramente bom
aos olhos de Deus sem a regeneração. Primeiro ponto, não podem fazer o bem genuíno. Eu vou pedir para vocês abrirem em Gênesis 8, 21. Diz assim, vamos lá. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Quando Deus aqui, estabelece aqui uma aliança com Noé, ele vai dizer isso aqui no verso 21. Veja só, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Então veja só, sem a regeneração do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Aquilo que aparentemente que o ser humano ímpio faz de bom, nós já estudamos aqui. Sempre por trás desse ato de bondade há um ganho próprio, há um engrandecimento próprio. E lembra, nós sempre voltamos para a primeira pergunta. O homem foi criado com o intuito de glorificar a Deus e deleitar-se nele. Se o homem foi criado com esse propósito e ele não cumpre esse propósito, obviamente ele está pecando contra Deus. Então, mesmo aqueles atos que parecem ser bons pelos ímpios, na verdade, interiormente, eles são atos maus, porque eles não são frutos de fé genuína em Deus. O ímpio não faz aquilo para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Como nós sabemos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Veja só, um ateu voluntário, olha esse exemplo, em um hospital faz uma boa obra humana, mas ele não tem mérito redentor, pois não flui de um coração transformado por Deus. Ele até faz lá uma coisa boa, mas sempre dentro do coração dele está uma inclinação má. Depois, desejo interno contínuo para o mal. Embora o pecado possa ser refreado externamente, o desejo íntimo do coração humano permanece mal. Vamos lá em Romanos 3:12. Romanos 3:12. Diz assim: todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, mesmo Deus refreando o mal, através daqueles atos que nós estudamos, no desejo interno, íntimo do coração do homem, permanece o mal. Então, veja só, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se desviaram. Então, a gente vê claramente aqui o apóstolo Paulo trazendo em Romanos a verdadeira natureza humana. Essa é a natureza do homem natural, do ímpio, aquele que ainda não foi salvo por Deus. Ele é alguém que não faz o bem. Ele não faz nenhum bem sequer, nada, não tem nada de bom. Então, o desejo interno contínuo é para o mal. Veja só, você pode controlar sua raiva numa discussão, mas o rancor pode persistir em seu coração. Sabe quando aquela pessoa vira e fala assim, nas páginas aí do Instagram tem muito isso, né? Controle as suas emoções. Você está diante de uma situação, você controla as suas emoções. Mas interiormente, quais são os pensamentos? Se eu pudesse pegar no pescoço dele, quebrar esse pescoço, eu vou para casa durmo até com o coração pesado, né? Chega às vezes até, né, os próprios cristãos quando... Mas aí tem a consciência, a diferença, né, irmãos? O cristão, quando ele peca, ele tem uma consciência. O Espírito Santo traz a consciência dele naquilo e ele se arrepende. Já o ímpio não, ele é duro, né? Ele fala, se alguém olhar torto para mim,
mesmo que eu vou resolver esse problema. Exatamente assim. Então, interiormente, mesmo que ele não expresse em fala ou em ação, interiormente ele está extremamente rancoroso. Veja só, a aparência enganosa. Muitos que parecem bons aos olhos humanos não são diante de Deus. Então, isso também é o que nós vimos, né, anteriormente. A pessoa tem uma aparência, né? É igual aquela senhorinha do crochê, que senta na rua, idosa, né? Tá ali fazendo um crochê e todo mundo fala, ai, que fofura, gente, vontade de pegar e levar para casa. Que doçura, né? Mas ela tá ali espiando o que os vizinhos estão fazendo. Repórter de primeira mão, né, para poder fazer fofoca, né, inventar mentiras. Então você vê que aparentemente aquela imagem ali é o que nós vemos, mas Deus ele sonda o coração, ele vai na profundidade. Outra coisa, incapacidade, presta bem atenção nisso. Incapacidade não é falta de liberdade. Veja só, o homem é livre para fazer o que quer, mas é incapaz de fazer o bem que agrada a Deus por causa de sua natureza pecaminosa, a menos que seja regenerado. Olha só esse exemplo. Uma pessoa é livre para tentar voar. Ela é livre. Se você quiser falar dele assim, você não é livre para voar? Alguém vai vir aqui e vai te impedir? Mas é incapaz de fazê-lo naturalmente. Então veja só, a liberdade, né, ela é uma coisa. Agora, você ser capaz de fazer todas as coisas que você quer é outra coisa totalmente diferente. Que é exatamente nesse ponto aqui que os nossos queridos irmãos arminianos não compreendem. Essa doutrina é aqui que está o erro. Porque eles afirmam o quê? Mas se a gente falar que Deus é soberano e que o homem não pode ir até Deus, então nós estamos afirmando que o homem é um robô. Não, o homem ali é livre. Só que o que aconteceu com a queda, irmãos? Ele tem agora a liberdade de fazer o que é bom? Fazer a vontade de Deus? Nós estudamos. Não tem. Ele perdeu. Então o que acontece? Se ele é mau, ele tem a liberdade de fazer o bem. O problema é que ele não consegue fazer o bem por conta própria. Vocês entenderam a diferença aqui? Entre liberdade e a capacidade? É isso. O homem é livre. Não tem ninguém pegando você e forçando você. Alguém forçou vocês a virem aqui hoje? Ninguém. Por que vocês vieram? Pergunta de $1 milhão. Aqueles que são cristãos vieram por quê? Porque Deus os resgatou das trevas, da pecaminosidade, regenerou. E pelo Espírito Santo, inclina você a fazer a vontade de Deus. Então, sozinho, é impossível você fazer a vontade de Deus. É muito importante nós termos isso em mente, porque as pessoas costumam afirmar essas coisas, dizer, então o homem é um robô. Não é, ele é livre. Veja só, em resumo, a natureza humana, quando deixada a si mesma, sempre tenderá ao mal. Se só tem maldade ali, se o homem é mau, tem como ele fazer o bem? Não. Se o seu Fusca só pende para a direita, para você ir para a esquerda, você vai ter que pegar o volante dele, e aí entra a questão de uma ação, né, no caso do cristão, de uma ação do Espírito Santo, para pegar ele, lavar ele, regenerá-lo e fazer com que ele consiga agora ver bem a verdade para fazer a vontade de Deus. Então, até aqui tudo bem? Tranquilo? Se não tiver, depois o pastor está ali, durante a semana ele está para responder às dúvidas. Irmãos, o que nós concluímos desse estudo então? Chegamos no fim. Primeiro, o que a doutrina da depravação total nos ensina? O pecado afetou completamente todas as partes do ser humano. Tudo foi afetado. Não sobrou nada para contar a história. O homem vai fazer aquilo que é da natureza dele. Se ele é mau, ele vai fazer o mal. Segundo, sem a ação regeneradora do Espírito Santo, o homem não pode fazer nada de bom diante de Deus. Que isso fique claro. Quando alguém virar e falar de si, mas fulano fez uma coisa boa, mas a intenção do coração é má. Ele não fez aquilo para a glória de Deus.
ele faz aquilo para a própria glória, para o próprio benefício. Mesmo quando ele ajuda as pessoas, ele vai para as redes sociais e posta que ele ajudou. Ele filma. Já viu aqueles vídeos? Pessoas ajudando um mendigo na rua e filmando para ganhar uns likes, uns views? Por trás de toda atitude que parece boa aos olhos humanos, há um orgulho no coração do pecador. Então, sem o Espírito Santo é impossível. Terceiro, Deus, em sua misericórdia, refreia a maldade humana para evitar o quê? O caos. Olha que interessante, como que o catecismo ele vai nos levando. Lembra que nós estudamos que Deus ele sustenta todas as coisas? Que Deus ele mantém ordem no caos? Mesmo no mundo caído, Deus precisa manter a ordem, irmãos. Se ele não refrear o mal, nós nos autodestruiríamos. Então Deus, na sua graça, ele ainda, mesmo no mundo caído, ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Por último, o homem é livre para escolher, mas sua natureza pecaminosa o inclina continuamente ao mal, a menos que seja transformado. Isso aqui é muito importante. Então, você é livre, todos nós somos livres, mas nós não somos capazes de fazer o bem sem o poder regenerador, sem a obra regeneradora do Espírito Santo, que gera em nós arrependimento e fé. Considerando a gravidade da natureza pecaminosa do ser humano, você reconhece sua necessidade de salvação? Agora ficou claro que a situação do ser humano é grave perante Deus? Nós reconhecemos essa gravidade? Entendemos que precisamos ser salvos? Que nós, por conta própria, não há nada que a gente faça que perante Deus irá resolver o nosso problema? Já se arrependeu de seus pecados e creu na pessoa e obra de Cristo? Que é por meio de Cristo que nós obtemos salvação, arrependimento e fé. Você tem ouvido o Evangelho continuamente, semanalmente. Você tem ouvido, entendido o Evangelho, se arrependido e crido? Essa é uma pergunta a qual nós encerramos esse estudo de hoje, uma pergunta reflexiva. Corra para Cristo. Ele é o Salvador. Amém?